Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Meninos Eu Vi. Muito prazer, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, para vocês serem avisados dos novos episódios. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este podcast. Para falar comigo, basta você usar a caixa de comentários aí do seu agregador de podcast predileto, em especial a do Spotify, ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, ou nas minhas social medias, @Rodrigo James no Twitter, Threads, Instagram, ou até você pode fazer um comentário aí no YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, porque tem todos os links lá. Hoje vamos falar de uma série documental, O Ninho, Futebol e Tragédia. Ser jogador de futebol ainda é o sonho da imensa maioria das crianças do Brasil. Um dia vestir a camisa do Flamengo, isso era um sonho. Uma torcida de 45 milhões de pessoas. O Ninho do Urubu, se não é o mais moderno centro de treinamento da América Latina, é o segundo ou o terceiro. Por que pegou fogo? Bom, quem me conhece sabe que, além da minha paixão por séries, por filmes, documentários e música, eu acompanho esporte loucamente. Eu sou daqueles que passa, às vezes, um dia inteiro assistindo um jogo de futebol, de basquete, muito mais futebol, mas basquete também, NFL. Na época das Olimpíadas, por exemplo, eu viro um rato de redes sociais e aplicativos de streaming e TV para poder assistir o maior número de competições ao mesmo tempo. E por isso mesmo, qualquer série que envolva esporte, que envolva acontecimentos ligados ao esporte, vai atrair a minha atenção. E por isso mesmo, eu não poderia deixar de assistir essa série, O Ninho, Futebol e Tragédia, criada por Pedro Asbeg e Renato Fagundes, que está em cartaz na Netflix, e que reconta a história de um dos mais trágicos momentos ligados ao nosso futebol, que foi o incêndio no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, que vitimou 10 atletas da base em 2019. Isso está completando 5 anos agora, completou 5 anos, agora em fevereiro. Por isso mesmo, esse é um documentário mais do que urgente por alguns motivos. E eu vou dividir esse episódio do podcast, em duas partes. Primeiro eu vou falar do documentário em si, depois eu quero contar uma história bem pessoal que tem a ver com toda essa história do Ninho do Urubu. O documentário em 3 partes, eu acho que é mais um daqueles documentários que não tinha necessidade de ter 3 partes. Eu, vocês já sabem, sou um crítico feroz dessa serialização, se é que existe essa palavra, se não existe eu acabei de inventar, de tudo. Esse é um produto que tranquilamente daria um só documentário de 1h30, de 2 horas, cortando alguns detalhes aqui e ali, mas eu entendo que a serialização faz parte da nossa vida e a Netflix, que é quem comprou esse documentário, quem bancou esse documentário, é a empresa ou o serviço de streaming que praticamente inventou essa serialização na nossa cabeça, então mais do que natural que isso tenha virado uma série. Eu acho que o principal ponto positivo dessa série, O Ninho, é não deixar que essa história caia no esquecimento, que parece ser o que muita gente ligada a ela
queira que aconteça. Então a série começa mostrando alguns personagens, a gente vê nitidamente que são sobreviventes da tragédia, que são pais de alguns dos meninos que morreram na tragédia. Em paralelo a isso, a gente vai vendo depoimentos tanto de jornalistas ligados ao UOL, sim, a série vem de uma ideia do UOL, então vários jornalistas que na época eram ligados ao UOL e cobriram o caso, até figuras como Vanderlei Luxemburgo, o próprio Zico dá depoimento para a série. E a gente vai avançando e essas histórias, esses personagens vão se encaixando, a gente vê quem é quem até chegar no momento crucial que tem até uma reconstituição, vai, com atores do que aconteceu naquele dia no Ninho do Urubu. Para quem não sabe, o que aconteceu foi um incêndio ocasionado por um curto no ar-condicionado de um dos containers usados para alojar atletas da base do Flamengo, e esse incêndio se tornou um incêndio de grandes proporções e vitimou 10 jovens na faixa etária aí dos 14 aos 17 anos, e é até hoje considerada a maior tragédia ligada a um clube de futebol no Brasil. E aí na sequência a gente vai vendo tudo o que aconteceu depois. Desde o Flamengo no primeiro momento assumindo a culpa e dizendo que ia cuidar tudo, que ia indenizar as famílias, que ninguém precisava se preocupar, junto ao Ministério Público, né? Isso o Flamengo fez junto ao Ministério Público, e as famílias se encontrando até com o Ministério Público, com o Flamengo, para começar essas conversas, até o tempo passar e a gente vê que o Flamengo, ou a diretoria do Flamengo, tá? Eu vou separar as coisas porque a instituição Flamengo é muito maior do que essa diretoria que hoje ocupa os cargos. Essa diretoria mudou tudo e aos poucos a gente foi vendo que eles fizeram tudo para poder dificultar não só o pagamento das indenizações, como até acessos. Tem um momento em que as famílias foram impedidas de entrar lá no Ninho do Urubu em um dos aniversários da tragédia. Então fica bem claro na série que existem dois focos. Um deles é mostrar a culpa do Flamengo, ou das diretorias do Flamengo. Já disse que eu vou separar as coisas, porque eles tinham sim culpa no cartório, foi provado, existem documentos que mostram que a diretoria sabia que as condições daquele container que foi incendiado eram condições precárias, aquilo era provisório, aquilo não tinha alvará. Isso tá tudo documentado e é mostrado pelos jornalistas, pelo Ministério Público, por todas as autoridades nesse documentário. Mas eu acho que o principal ponto é mostrar como essa diretoria do Flamengo agiu e tem agido muito mal em relação a isso tudo. E eu acho que o documentário foi feito até para poder não só deixar esse caso vivo nas nossas mentes, nunca mais nos esqueceremos das 10 vítimas do Ninho do Urubu, quanto para vilanizar mesmo essa diretoria do Flamengo, personificada ali pelo presidente, que é o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O fato de ter 3 episódios cai naquilo que eu falei no início do episódio. Então tem muitos pontos ali que são gorduras que eu acho até que não precisavam. Mas só da gente rever essa história, só da gente reviver essa história na nossa mente, já chega no ponto que o documentário queria chegar, na minha opinião. É muito triste a gente ver aquelas imagens, a gente rever essa história e a gente rever recontada a tragédia que foi essa história do Ninho do Urubu. Então eu acho que como documentário, apesar desses problemas, ele atingiu o seu objetivo, que foi deixar viva essa história, atualizar essa história, nos contar a quantas anda essa história das indenizações com as famílias, quem aceitou, quem não aceitou. Tem muita coisa que não é dita no documentário, mas eu entendo que é segredo de justiça. Isso é, de certa forma, dito ali no final, mas é um documentário, no final das contas, essencial principalmente para a gente ter em mente que isso não pode acontecer mais. Uma tragédia como essa jamais poderia ter acontecido e não pode acontecer mais, como é dito em vários momentos pelas pessoas envolvidas com isso. Então é isso, a minissérie O Ninho, Futebol e Tragédia é recomendada por mim. Eu acho que todos nós que vivemos o esporte e todos nós temos um time de futebol pro qual a gente torce,
A gente deve assistir isso, independente de clubismo, que eu vou chegar nisso daqui a pouco, mas eu acho que é pra gente colocar na cabeça que a prepotência de alguns dirigentes, às vezes, passam por cima ou querem passar por cima de uma instituição, de uma tragédia, de algo muito maior do que eles, e eu acho que isso é muito bem contado nesse documentário. E aí, na segunda parte, eu queria contar uma história muito pessoal relacionada com essa tragédia. Bom, pra quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, torço pro Atlético Mineiro, um grande rival do Flamengo. Em 2021, o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro de futebol. E ali nos finalmentes do Campeonato Brasileiro, quando estava ainda nessa rivalidade entre Atlético e Flamengo, quem ia ser campeão, a cada rodada do Campeonato Brasileiro, um passava, o outro passava, existia uma perseguição do Flamengo em relação ao Atlético, que estava no topo da tabela. E aí, em um dos jogos, eu acho que foi até quando o Atlético jogou contra o Santos, eu fiz uma piada na minha rede social, no Twitter na época. O contexto era, existe no futebol a tal mala branca. A mala branca é uma espécie de premiação, a gente nem sabe, na verdade, se isso existe pro forma, mas enfim. É uma espécie de premiação que um time rival dá para um outro time para que o rival do seu time ganhe de você. Então, nessa época, existia uma brincadeira ou uma história nas redes sociais que o Flamengo estaria dando uma mala branca ou um incentivo em dinheiro para os jogadores do Santos ganharem do Atlético e aí sim o Flamengo poder ter uma chance de ganhar aquele campeonato. Só que o Atlético ganhou do Santos. E aí eu fiz uma brincadeira na minha rede social, no Twitter, na época, que o Flamengo deveria pegar esse dinheiro em 2021 e destinar para as vítimas do Ninho do Urubu. Eu acho até hoje, pensando que foi uma brincadeira um pouco pesada, e eu me arrependo dela, tanto que eu deletei esse Twitter. Mas o que aconteceu na sequência me chocou. Eu não sei porquê, eu não sei como esse meu tweet foi parar nas bocas de torcedores do Flamengo, daqueles torcedores muito alucinados pelo time e que não enxergam nada mais do que a paixão pelo time. E esses torcedores me denunciaram, eu tive que sair, bloquear as minhas redes sociais durante um tempo, porque eu fui bombardeado por mensagens, marcando inclusive o vice-presidente do Flamengo na época, o Rodrigo Danchi, querendo me processar, enfim. O argumento que todos esses torcedores davam e dizendo que eu era um burro, era que você é um burro, esses acordos já foram feitos, o Flamengo já pagou. E eu fiquei pensando na época e hoje eu fico pensando... E eu acho que esse é um ponto que a minissérie até levanta, mas não discute a fundo. Fiquei pensando sobre o valor de uma vida. Quer dizer, então, que o Flamengo pagando uma indenização para os pais daqueles jovens mortos, tá tudo resolvido? Quer dizer, então, que o dinheiro compra tudo? O que esses torcedores cegos não entendem é que nem todo o dinheiro do mundo pago pelo Flamengo para as famílias vai voltar atrás dessa história. Os jovens já estão mortos. Os 10 jovens do Ninho do Urubu estão mortos e nada vai trazê-los de volta. O Flamengo, ou a diretoria do Flamengo, vou de novo separar as coisas, tem que ser responsabilizada criminalmente e o dinheiro é um alento para as famílias. Mas esse dinheiro, de forma alguma, vai dar o alento necessário para aquelas famílias. Eles vão sempre conviver com aquelas perdas. Perdas que não vão ser reparadas. Imagino que é para um pai que entregou o seu filho para uma instituição como o Flamengo para morar e treinar dentro do Clube de Regatas Flamengo, ter a notícia de que seu filho morreu queimado em um incêndio nessa instituição. Eu acho que nessas horas a gente tem que deixar o clubismo de lado e eu acho que uma atitude muito legal foi do Fluminense, que mandou uma carta para os pais de um dos jovens mortos na tragédia, mostrando solidariedade e dizendo: olha, a instituição Fluminense está com vocês para o que vocês precisarem. Isso sim é uma atitude de respeito vinda de um rival do Flamengo. Por isso que eu tô dizendo que nesses momentos não existem rivalidades. É o futebol como um todo que precisa ser mais humano e deixar, às vezes, os clubismos de lado. Então é isso. Esse foi mais um episódio do podcast Meninos Eu Vi. Espero que tenham gostado. Me mandem aí comentários, curtam, compartilhem.
Vamos espalhar a palavra desse podcast. Não se esqueça de assinar a minha newsletter Mala, que está lá no malanewsletter.substack.com, e as minhas redes sociais. Estou no Twitter, no Instagram e no Threads como @RodrigoJames. Esse episódio fica por aqui. Eu volto a qualquer momento em edição extraordinária ou não, aqui no seu agregador de podcast predileto. Um grande abraço e até mais.